Então, dando continuidade, né, à análise de um projeto, vamos falar um pouquinho mais agora sobre a declaração de escopo, que vocês também estão desenvolvendo aí no projeto de vocês. Bom, a declaração de escopo são todos aqueles itens que a gente já viu até agora, apresentados no termo de abertura do projeto, no TAP, e um detalhamento. Então, a gente vai pegar aquilo que a gente já fez, descreveu o projeto, já fizemos, justificou o projeto, né, já apresentou o escopo, já falou das exclusões, que é o que fica de fora do nosso escopo. Já falamos do que vamos entregar, quais são as restrições que o projeto possui, quais são as premissas, as condições necessárias, quais são os riscos identificados. Falamos do critério de aceitação, né, e tal, da organização inicial, dos marcos de projeto, da magnitude, né, da gerência de mudanças, da distribuição de mudanças por variáveis controláveis e não controláveis e das aprovações. Né? Mas não fizemos tudo isso. Né? Nós tínhamos feito até ali, chegamos ali, então o TAP tem uma parte que não inclui todo esse detalhamento. Então vamos ver uma coisa aqui. Né? Nos critérios de aceitação, né? A gente tem que montar, então, quando a gente vai fazer o escopo, uma tabela com todos os itens, que são critérios de caráter social, cultural, econômico, legal, técnicos, por exemplo, né? Levando em conta o quê? A regulamentação da ABNT, que vem de 2010, que é a ISO 26000. Tá? Então aqui é realmente uma regulamentação da ABNT. É como normas técnicas que a gente usa para fazer um TCC. A gente tem as normas técnicas da ABNT que regulamentam o que é um trabalho de conclusão de curso. E especificam como faz uma capa, como apresenta, o que vai na folha de rosto, etc. E tal. Aqui é a mesmíssima coisa. Né? E aqui entram vários aspectos. Né? Então, o que são os aspectos legais? Né? Direitos autorais, direitos de imagem. Agora a gente tem compartilhamento de dados, né? Então, por exemplo, eu recomendaria para todo mundo, quando for começar a pensar nos seus projetos, estudar um pouquinho mais o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei que entrou em vigor agora no mês de agosto, né? Ela já estava, né? Mas ela entra agora e as empresas, a universidade vem apresentando dados, por exemplo, todos nós recebemos agora dados mais técnicos sobre o que representa isso dentro do nosso trabalho, num projeto de pesquisa, por exemplo. Né? Então, isso vem regulamentado. Então, olhar aí para conhecer a ABNT e olhar especificamente a ISO 26000. Né? Na organização inicial, é preciso apresentar essa ONG que vai ser parceira. Né? Esse grupo, já que a gente traçou uma ideia de que a gente vai buscar investidores, mas vai trabalhar como organização não governamental, porque o nosso perfil é também ter colaboradores ativos que estejam engajados na temática de inclusão digital. Né? E há muitas ONGs que têm trabalhado nessa perspectiva. Então vamos mostrar o perfil dessa ONG e qual é a qualificação que essa ONG tem para gerenciar o nosso projeto, né? Quando a gente for apresentar esses sponsors. Tá? Quais são os marcos do nosso projeto? Né? Então, um modelo muito simplificado de cronograma, que depois vocês vão traçar de uma forma mais detalhada numa EAP de projeto, que é a estrutura analítica, que é um cronograma bem desenhado em blocos de trabalho. Né? Então, vocês vão só fazer os marcos e montar um cronograma geral, grandes blocos de atuação, tem 4 momentos. Nós aqui determinamos como marcos época da pré-produção, produção e pós-produção, porque a gente entendeu que isso seria de uma fácil comunicação com todos os agentes que atuam no setor de artes, no setor de cultura. Qual é a magnitude do nosso projeto? Né? Ou seja, a magnitude é a dimensão geral, né? É um modelo simplificado de custos, então são os itens básicos. Quanto vai custar a pré-produção? Quanto vai custar a produção? Quanto vai custar a pós-produção? O que eu vou gastar no final de pagamento de impostos, de contador, né, de escritório de advocacia, etc. e tal, tudo isso, né, em relação ao projeto. Né? Então vocês podem trabalhar nessas 3 linhas, né, e depois detalhar isso dentro de um item chamado custos. Né? A gerência das mudanças, né? Então, como a gente tem um escopo que a gente já desenhou e já foi explicado lá no TAP, a gente pode ter um item na declaração de escopo que especifica o que do escopo pode vir a ser alterado. Então, vocês têm que ir lá, pegar aquele escopo do TAP, trazer para cá e dizer, olha, o escopo era esse, ia fazer isso, isso e isso, né, que é o que vai ser feito.
né? Então agora, mas dentro disso, há margens de alteração, e aí você já enuncia na declaração de escopo as possíveis alterações, né? Distribuição em mudanças com variáveis controláveis e não controláveis, né? Devendo integrar futuramente com maior desenvolvimento os aspectos de controle e monitoramento do projeto. O que é um monitoramento? Né? É a equipe que vai estar vendo o andamento das coisas. Né? Então, bom, a gente vai montar uma plataforma online. Né? A gente tem um prazo para entregar essa plataforma. Então, tem uma equipe que está montando a plataforma. Esse prazo pode atrasar? Pode acontecer algum problema no meio do caminho, mas ela não pode atrasar 2 meses e atrasar todo o resto do projeto, porque aí a gente sofre, por exemplo, né, pressões dos investidores e sofre pressão dos artistas que se engajaram na proposta e ficam esperando para começar a apresentar seu trabalho, a montar sua live, como é que isso vai acontecer. Né? Então é preciso que haja um monitoramento de todo o processo de execução, um monitoramento das mudanças, quando vai acontecer uma mudança, para a gente ver se essa mudança não vai ser brusca e não vai romper certas linhas do nosso contrato de trabalho. E também essa equipe é responsável por divulgar a situação do projeto. Mudanças muito importantes, mudanças significativas, que mudam um pouco o rumo, mudam o conceito do nosso trabalho, devem ser divulgadas, né? Tanto na plataforma, quanto também divulgação nas nossas redes sociais. Então elas têm que ter lá uma live para falar de alguma mudança, quando ela é muito positiva, por exemplo, né? É uma coisa que a gente agregou, entrou um novo agente financiador, a gente ganhou um edital público, né? Então a gente vai fazer uma live sobre esse edital, né? Vai falar sobre a construção desse que permitiu, por exemplo, ampliar as salas de debate, as ações educativas, né, etc. e tal. E a aprovação, né? Então depois disso também tem assinaturas. Lá no TAP tem assinaturas, né? Que é mais restrita, e aqui a gente tem todos que formalizam o documento do escopo. Sempre tem que ter alguém que vai assinar e dizer, ó, quem é que está assinando isso? Quem está afirmando tudo isso que está aqui dito? Uhum. Bom, agora a estrutura analítica de projeto, né? Que é a próxima etapa. O que é a estrutura analítica de projeto? São os blocos de trabalho. Então nós definimos que a nossa estrutura analítica vai seguir o alinhamento de pré-produção, produção e pós-produção. Né? E nós distribuímos ela nesses blocos coloridos. O primeiro bloco, que é o azul, montagem da equipe, montagem do projeto, criação de identidade visual do projeto e definição da gerência. Depois, formação da rede de colaboradores, que é o bloco em laranja, né? Os voluntários, os contratados e os sponsors, né? Que são aqueles agentes investidores agregados que buscam capital simbólico, que buscam, então, um espaço de representatividade política, por exemplo, um curador, né? Um curador associado, um jovem curador que está querendo trabalhar na equipe sem ser o curador central, mas que vai colaborar e vai trazer, então, elementos, porque agrega valor para ele, agrega valor para o projeto, né? Terceiro item, né, na pré-produção, apresentação do projeto às empresas da iniciativa privada e captação dos sponsors, né, os contratos jurídicos, né? E depois de tudo isso feito, uma revisão do projeto, que é o que a gente chama versão 2.0. Então, a versão 1.0 é a primeira versão. Quando a gente começa contratações, né, e quando a gente começa os debates na captação de recursos, né, e a gente vai desenhando os contratos, a gente vê que tem alguma coisa que tem que ser corrigida na versão 1.0, né, que é uma revisão da equipe, às vezes uma pequena revisão da identidade visual. A gente fez uma reunião, captou um monte de recursos e o pessoal, mas a gente gostaria de agregar essa cor, porque, por exemplo, a nossa empresa que vai patrocinar, ela é toda com material gráfico todo em azul e laranja, por exemplo, né? E a gente gostaria de agregar isso, somar a identidade visual do projeto, porque a gente gostaria que as pessoas também vissem a marca do projeto e lembrassem das cores da nossa empresa, né? Isso pode acontecer, né? Então isso pode mudar alguma coisa na identidade visual, né? Às vezes pode mudar até a própria gerência, né? A gente pode ter uma equipe e perceber que naquela fase inicial descobrir que alguém da equipe tem mais capacidade de articulação e mais perfil para ser o gestor principal dentro de uma equipe de trabalho, né? Que é então a segunda versão, né?
E aí, então, entra também a contratação dos serviços terceirizados, que não são os contratados do projeto e os colaboradores voluntários do projeto. São os serviços apenas, né, que a gente contrata. No bloco de produção, nós definimos esse bloco com a criação da plataforma digital e a feira, né? Que a gente já falou que é uma feira e tal, né? Então, a criação da plataforma, a curadoria de conteúdos, a expografia da plataforma, né? A montagem da feira na plataforma, os contratos jurídicos referentes aos direitos de criação, de imagem, de áudio, o treinamento dos agentes culturais que vão agir na plataforma, então uma capacitação interna da equipe para as atividades dentro da plataforma e até para a ação educativa, a abertura da plataforma, então um ato inaugural, um evento e tal, né, o lançamento da feira, as ações culturais mensais, as ações educativas e os produtos que vão sendo lançados a cada momento, né, os vídeos, lives, documentários e tal, que a gente vai fazer aqui nessa feira. Tá? Além disso, um processo permanente de documentação do próprio projeto. Né? Uma manutenção da identidade visual e os arquivos que precisam ser constituídos. Então, em cada etapa, como é um projeto que vai durar um ano, vão ter 12 lives ou 10 lives acontecendo, né, de ação educativa, 10 debates sobre um tema de animes e dança, né? A cultura, né, global asiática, né, a globalização da cultura asiática e a sua presença na dança, né, através do K-pop, né, e uma figura ligada ao anime, né, então tem a ver com design gráfico também, né, com história em quadrinhos, com outras linguagens de HQ, etc. e tal. Muito bacana, então isso é importante, né? Nós vamos fazer um evento sobre isso dentro do nosso evento. Né? Então, é preciso registrar isso, é preciso documentar isso, porque isso é parte do projeto e é preciso arquivar parcialmente. Né? Alguma coisa vai fazer parte do arquivo, de uma memória que vai ser fundamental depois para fazer os relatórios finais. Né? Dentro da produção, uma equipe de comunicação, divulgação e parcerias. Né? Então, uma que nós elencamos aqui, porque como nós mudamos o perfil e traçamos uma relação com tecnologia, inovação, né, design, comunicação, nós pensamos que nos tornamos com um perfil mais adequado a criar uma parceria com o conceito de Porto Alegre Cidade Inteligente e os parques tecnológicos universitários, que com certeza vão achar bem bacana, talvez, fazer um projeto conosco. URGS, PUC e Unicinos. Né? Todo o projeto, quem é a equipe que vai fazer a divulgação e a distribuição de conteúdos nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook, basicamente. Né? As ações de comunicação interna à plataforma, né? Então as ações culturais mensais, que vão durar durante os 12 meses, né? E um processo de uma equipe que vai manter uma pesquisa com o público consumidor e receptor. Vocês devem lembrar que quando eu fiz o vídeo, né, do encontro anterior, eu falei que um dos grandes problemas, né, daquela versão inicial do projeto é que ele não tinha amadurecido uma estratégia e não tinha apresentado nenhuma ferramenta, ou não tinha indicado que ele ia fazer pesquisa com o público, com os receptores e consumidores, né, dessa feira. E isso é muito ruim, porque realmente, se o projeto não é 100% financiado pela esfera pública, e mesmo quando é, cada vez mais há uma cobrança, né, porque um dos itens do relatório é apresentar dados sobre quantas pessoas participaram, quantas pessoas se engajaram, se a gente fez alguma campanha, por exemplo, de doação de alimentos, né? Quantas toneladas de alimento, ou se a gente fez uma vaquinha online para captar dinheiro para artistas, para escritórios de jovens artistas, né? Ou para dar um prêmio para um jovem artista que faz design, né? E dança, né? E tal. Tudo isso a gente precisa transformar em número, então tem que ter pesquisa nesse sentido. Depois, a pós-produção, né? Então, em blocos de trabalho. A manutenção do site, então, ao término do projeto, o site permanece aberto, né? E uma atualização de dados na plataforma. Por quê? Porque vocês lembram que a gente já tinha pensado nisso em depois, lá nos relatórios, definir se a gente teria uma anualidade ou uma bianualidade, ou se o projeto se encerraria caso ele fosse um fracasso total. Bom, distribuição de conteúdos, transferência de conhecimento, então os relatórios, alguns dados, alguns materiais, criar novos clipes, vídeos curtos, que por exemplo, vídeos... Então eu tenho 12 mesas de debate sobre o tema da cultura asiática, né? E a sua internacionalização. Né? Eu posso pegar 5 minutos de cada uma dessas 12
e formar, né, um vídeo mais longo com trechos de todas elas, fazendo um resumo, uma síntese de cada um desses encontros. Eu posso pegar uma aula de um professor e transformar num podcast de 10 a 15 minutos. Né? Então, isso são formas de distribuir conteúdos, né? Para haver uma maior transferência do conhecimento. Né? A desmontagem da equipe de trabalho, o encerramento dos contratos de trabalho, o encerramento de contrato de fornecedores. Se a gente locou uma sala para fazer um estúdio de gravação, para registrar fotograficamente os artistas, né, e tal. Encerramento de contrato com os nossos colaboradores parceiros e os terceirizados. Né? As entregas, o encerramento das ações junto aos sponsors. A gente precisa fazer as entregas. Né? A gente tem que apresentar dados para aqueles que foram nossos patrocinadores. Né? Então, vejamos, né? Para a montagem da equipe inicial, eu fiz aqui então um esquema. Montagem da equipe inicial do projeto, versão 1.0, montagem do projeto, criação da identidade visual do projeto, definição da gerência. Tá? Formação da rede de colaboradores, identificação de partes interessadas, divididos em 3 grupos, para a gente não esquecer. Apresentação do projeto às empresas de iniciativa privada e captação de sponsors, formulação dos contratos jurídicos, né? Revisão do projeto na versão 2.0, revisão da equipe e contratação de serviços terceirizados, aqui a gente está repassando tudo. Né? Produto, plataforma e feira, são 2 produtos agora, então a gente não distribuiu muito, todo o resto são subprodutos dentro de 2 grandes produtos, né? Que a gente já comentou, registros e documentação, né? Tanto da identidade visual quanto dos arquivos do nosso projeto, para gerar mais produtos posteriormente. Área de comunicação, com pesquisa dentro da área de comunicação. Né? Plataforma onde acontecerá todo o nosso evento. E o encerramento, que acabamos de falar. Então, os vários elementos que são as desmontagens do nosso projeto. Tá? Qual é o segmento desse planejamento? Então, para dar segmento ao plano do projeto, é necessário desenvolver ainda o quê? Né? O que a gente não fez aqui? Agora é a próxima tarefa para vocês pensarem. A questão do detalhamento do orçamento, a gestão financeira do projeto, então é como vai fazer o custeio, e a gestão dos recursos necessários para cada uma das etapas, as coisas que estão envolvidas, que é a distribuição dos custos e dos elementos necessários. Né? Na pré-produção eu tenho uma equipe de 5 pessoas, mas já na produção eu tenho de 15. Né? Então eu aumentei em 10 pessoas. Né? É um trabalho, né, um projeto que tem uma curta ou média duração. Ele vai até 1 ano. Né? Então não é um projeto de longa duração. Ele tem baixos custos e nós vamos trabalhar com recursos bem reduzidos. Né? Então modelos mais simplificados de formação da equipe, né? E também o escritório desse projeto deve ser bem simplificado para evitar aumentar os custos de administração. Né? Quanto mais pessoas engajadas, é legal por um lado, mas a gente tem mais custos, porque a gente também tem que distribuir, né, os recursos com os nossos parceiros. Outros itens muito importantes, especialmente quando falamos aqui, para finalizar, né, projetos na área de arte, né, e cultura, e aqui arte e cultura com comunicação, design, tecnologia e inovação. Né? Muito importante, a relação com os stakeholders e os processos comunicativos. Né? Esse perfil de projeto, então, perfil de projeto na área de cultura, de arte, tem que dar muita atenção a esses 2 itens. Né? Então, eu chamo muita atenção de vocês. Stakeholders e a área de comunicação são agentes muito complexos. Né? São agentes de extrema importância porque o nosso produto tem uma volatilidade. Ele é um bem artístico, ele é um bem cultural, ele é um bem de ordem simbólica. Ele capta relações de poder, né? Mais do que relações materiais. Né? O que ele vai alavancar financeiramente depende muito dessa capacidade dele de influenciar, né? De agregar, de criar, né? Um programa até para massas, quando a gente fala, né? Numa cultura digital, em ambientes online. Né? Ele também é um projeto que tem um impacto social. Lembrem, né, que a gente ia escolher e vai escolher as empresas envolvidas, stakeholders, né, a partir de um perfil de responsabilidade social que está lá no início do nosso projeto. Né? Isso também é muito importante, porque a gente vai ter que investigar bem quem serão esses parceiros. A gente não pode simplesmente pegar alguém que botou eu tenho parceria social e depois tu vai ver que eles não têm. Né? Isso pode
furar muito dos artistas envolvidos, engajados. Se a pessoa tem um engajamento, um conhecimento maior, vai dizer, olha, eu não quero essa parceria. Nós temos aí várias situações, eu não vou citar uma, mas existe uma grande empresa aí de suma importância, que é uma empresa bastante polêmica, né, na sua atuação no seu próprio mercado, no seu nicho de mercado, mas ela é um grande agente financiador das artes cênicas no Brasil. Né? Mas ela é uma empresa que também tem notícias bastante polêmicas quando a gente discute, né, as ações dela dentro do seu nicho de mercado particular. Né? Então isso, às vezes, fere um pouco, né, e preocupa certos agentes de cultura e arte. Então, certos artistas, dependendo dos parceiros, do nível de engajamento, do nível de compreensão política, né, do perfil que a gente vai traçar para o artista que a gente quer que participe, às vezes ele não quer participar porque ele tem uma querela com aquele agente financeiro que é o nosso stakeholder, que é o nosso sponsor, enfim, né, nosso patrocinador. Né? É também importante pensar que não basta ter uma comunicação boa na internet, divulgar tudo no Facebook, criar um bom Instagram, fazer ações de TikTokers e tal, assim. É preciso que haja uma comunicação interna muito sólida, ou seja, a equipe tem que se comunicar internamente. Né? A equipe tem que se comunicar internamente e a equipe tem que se comunicar constantemente com os investidores, com os patrocinadores. Ela tem que dar satisfação do que ela está fazendo. Né? Ou seja, se é um edital público, o edital às vezes vai fazer tudo isso só no final, no relatório final, na apresentação do produto. Alguns editais, mas é muito raro, exigem a apresentação de relatórios parciais. No caso, por exemplo, da pesquisa acadêmica, quem faz aí trabalhos de conclusão, já fez uma especialização, já fez outra graduação, já fez um mestrado ou até um doutorado, sabe que no processo de pesquisa a gente faz vários relatórios de curso. Né? A cada final de semestre, a gente tem que apresentar um relatório de produtividade. Um programa de pós-graduação faz um relatório de produtividade anual. Né? Uma unidade acadêmica faz relatórios anuais. Né? Apresenta resultados, né, de gestão. Né? Uma gestão, né, de uma escola tem 4 anos para fazer uma gestão, 2 anos para fazer uma gestão, 3 anos para fazer uma gestão, apresenta ao final um relatório. Mas todo ano ela apresenta novas metas e um relatório parcial. Né? Então, algumas vezes a gente vai ter que aprender a fazer isso e ficar atento aos prazos desses relatórios. Né? É também importante a comunicação que é destinada ao público, né? Porque, que vai tratar e vai estimular, instigar a manutenção do relacionamento com esse usuário, porque nós não temos só as redes sociais, nós temos o acesso à plataforma, e é isso que vai também definir uma boa parte do sucesso, da robustez do nosso projeto. Quer dizer, quem está assistindo, quem está participando, quem está curtindo, né, os nossos encontros, os eventos, enfim. Então, stakeholders e comunicação são vitais quando a gente está falando de projetos com perfis culturais, artísticos, né, em design e novas tecnologias. Né? Com isso, a gente encerra aqui essa unidade que faz uma avaliação mais detalhada, né, e que roteiriza para vocês aspectos que têm que ser desenvolvidos nessa tarefa do nosso projeto de uma ação cultural. Vejam como esse projeto se estendeu, como se tornou mais complexo, como apareceram novos aspectos. Então, peço que vocês prestem muita atenção em tudo, porque são muitas coisas, né? E quando a gente tiver nosso encontro síncronos, vocês vão, então, trazer essas anotações para relatar cada um desses momentos. Tá? Então é isso, agradeço a participação de todo mundo, né, na nossa disciplina de gestão em projetos em dança, e até breve em próximos encontros e em novos vídeos didáticos de acompanhamento da disciplina. Muito obrigado